Esse velho tem um sistema que na verdade é uma maldição. Ele passou a vida inteira subindo de nível, derrotando monstros e se fortalecendo, mas nunca recebeu recompensa ou aumentos significativos de poder. Agora falta apenas um último inimigo para alcançar o nível máximo, mas ele não parece empolgado, pelo contrário, ele tá muito frustrado. Quando a horda de monstros aparece, todos os caçadores ficam assustados e começam a fugir, porém, ele permanece ali, imóvel. Quando ele avista um monstro, não perde tempo e avança. E após uma luta intensa, ele consegue derrotá-lo. Ele finalmente espera receber uma recompensa por ter alcançado o nível máximo, mas ao invés disso, ganha apenas um mísero ponto de força. Enquanto ele tá ali lamentando que a vida dele foi um desperdício, uma criatura colossal surge e o esmaga sem esforço. Ele morre, mas desperta. Agora ele está reencarnado no passado, um pouco antes dele se tornar um caçador. Verificando seu sistema, ele percebe que tudo está exatamente igual. Porém, algo inesperado aconteceu pela primeira vez, e o que viu deixou ele em choque. Todos os outros status estavam normais, mas a sorte estava no talo. 99999. A sorte sempre foi algo que as pessoas não entendiam muito bem, algo que passava despercebido entre os jogadores. E depois de 70 anos de puro sofrimento, ter uma vantagem dessas parecia piada. Curioso com seu novo poder, ele resolve testar se essa sorte vai fazer alguma diferença. Chegando em uma dungeon em Tóquio, ele logo avistou os bichinhos azuis pulando na grama, os slime. Tudo parece tranquilo, até que ele notou algo estranho. Tem um slime prateado muito raro ali. Na sua vida passada, ele só tinha visto esse slime uma única vez, e o bicho ainda por cima tinha escapado. Dessa vez ele não ia deixar a chance passar. Com a sua espada em mão, ele está determinado a pegar a presa. Ele sabe que aquele monstro dá recompensas incríveis, mas ele também é conhecido como o rei da fuga. É fujão esse slime, ele é fujão. E quando tá muito próximo do monstrinho, uma flecha é arremessada perto dele. Alguém de longe grita pedindo desculpas, dizendo que foi sem querer, mas o estrago já estava feito. A chance de pegar o slime escapando mais uma vez. Porém, ele observa que o slime ainda está ali, agitado e tremendo de medo. Porém, o inesperado parece ter acontecido. Em vez de fugir, o slime prateado fica agressivo. Isso não existia no passado, mas agora ali estava o monstrinho agressivo bem diante dos seus olhos. O prota vê a sua chance e parte pra cima com tudo. O golpe acerta em cheio o núcleo do slime prateado, fazendo o monstro explodir em 1000 pedaços. Imediatamente ele sente uma onda de energia percorrendo o corpo. Era experiência pura. Porém, a vitória teve um custo. A arma que ele usou não aguentou o tranco e acabou estilhaçada. Mas antes que pudesse ficar chateado, algo chamou a sua atenção. Uma luz intensa brilhou no lugar onde o slime estava morto. Diante dele, um item começou a se materializar. Ele quase não acreditou no que viu, mas era um drop de Rank S, uma arma raríssima. Quando pegou a grande espada, ficou impressionado com o acabamento perfeito e, examinando melhor, percebeu que ela tinha um detalhe curioso. Em seus atributos, a espada possui um poder de ataque absurdo, mas tem 30% de chance de errar. Isso é uma herança da natureza fugitiva dos slime. Segurando a arma com firmeza, ele não conseguiu segurar o sorriso. Isso sim era um começo promissor. Empolgado com a reviravolta, já se prepara para continuar a caçada. Porém, antes de conseguir sair dali, mais slimes prateados surgiram de repente. Antes que ele pudesse entender o que está acontecendo, os slimes já vinham pra cima, todos ao mesmo tempo. O nosso prota não tinha escolha a não ser lutar, e reconhece que são muitos, e acertar todos vai ser bem difícil. Sem contar que a arma dele podia falhar, a cada 3 golpes, um golpe podia falhar. Mas ele estava determinado. Parece que a sorte finalmente estava do seu lado. Eliminando os slime um por um, como se fossem papel com essa espada enorme, ele percebe que todos os slime que ele está derrotando tá dropando item. E parece feliz por finalmente estar sendo retribuído de alguma forma. A caçada continuou
continuou por mais de 1 hora, e ele estava tão animado com a sua nova sorte que mal percebeu o tempo passar. Depois de pegar todos os itens da caçada, percebeu que a mochila já estava estufada de itens raros. O Prota não tinha mais dúvida, a sua sorte tinha mudado. No topo de uma montanha, ao pôr do sol, ele esticou os braços e soltou um grito de alegria, dizendo que isso não é um sonho. Deitado no campo, ele pensa sobre a sua nova vida. Agora, olhando para o céu, ele tenta imaginar tudo o que poderia fazer sendo alguém poderoso. Enquanto o sol vai embora, ele cerra o punho feliz por finalmente poder ser alguém. Dessa vez, ele sente um novo propósito. Algo está queimando dentro dele. Ele lembra que a sua mãe doente precisa de ajuda e a irmã merecia um futuro melhor. Nesse momento, ele pensa que não tem uma casa para voltar. Pera, ele sentou de repente se perguntando se a sua vida passada ainda existia. Os 70 anos de solidão passaram de novo em sua mente e a dúvida surgiu. Será que realmente as coisas mudaram? Agora ele não tá mais sozinho? Com um aperto no peito, pegou a sua espada e confessou para si mesmo que queria voltar para casa. No mesmo instante, ele começa a correr. Ele dispara pelas ruas escuras com um único pensamento martelando em sua cabeça. Eu preciso vê-las, eu preciso vê-las. O coração quase sai do peito enquanto ele corre feito um louco. Quando chega naquele velho prédio de apartamentos, ele para um instante tentando recuperar o fôlego enquanto encara a escada. A memória falha na hora de lembrar o número do apartamento. Porém, uma das portas tem o nome da sua família. E ele lembrou, o quarto 203. A mão treme levemente quando ele se estende em direção à maçaneta. Parado ali, ele respira fundo sem entender por que o nervosismo tomou conta dele assim. Mas ele não tinha tempo para hesitar. Com um último suspiro, ele se prepara para girar a maçaneta. Nesse momento, o rangido da porta abriu por dentro e o paralisa. Uma voz suave fala, hã? E quando a porta se abre completamente, lá está ela, a sua irmã mais nova, com um sorriso que iluminava o corredor. Ele não pensou duas vezes, avançou e envolveu ela num abraço tão forte que quase a tira do chão. Ele chama o nome dela com uma voz embargada. A garota fica rígida de surpresa, tentando entender o que aconteceu. Ela fica desconfiada, perguntando se isso é algum tipo de pegadinha para testar ela. E pergunta onde foi que ele escondeu a câmera. Mas ele não larga ela. Dessa vez não. Os braços apertam ainda mais, como se quisesse ter certeza de que era real. Naquele momento só uma coisa importava. Nada nem ninguém ia tirar ele do que ele mais amava nessa segunda chance. Essa história tem tudo pra ser muito promissora. O Protinha não é absurdo de apelão em força, em agilidade, em nada. Ele só tem sorte. Se você tá curtindo a história, deixa o like e não esquece de se inscrever. Vamos continuar. Mais tarde, o Prota conta tudo pra sua irmã. A sorte inexplicável, os slimes prateados, os itens raros. Os olhos dela brilham quando pergunta se dá pra usar esse tipo de poder pra salvar a mamãe. E ele responde confiante que sim, é possível. No dia seguinte, o nosso Protinha vende todos os tesouros que conseguiu, embolsando uma grana preta, o suficiente pra dar um lance absurdo no leilão. 10 milhões pela poção de cura mais poderosa do mercado. E quando chegam no hospital, parando diante da porta com o nome da sua mãe, antes mesmo deles baterem, ela diz que eles podem entrar. Os dois irmãos entram no quarto do hospital. Ele cumprimenta a mãe com um carinho que quase transborda, enquanto a mulher, mesmo visivelmente debilitada, retribui com um sorriso. Quando ela pergunta como eles estão, ele rapidamente inverte os papéis, dizendo que quem precisa de atenção na verdade é ela e não eles. A Nozomi não consegue conter a empolgação, empurra pra frente um pacote colorido. A mãe agradece, mas logo faz aquele comentário típico de quem se preocupa mais com os filhos do que consigo mesma. Vocês não deveriam gastar dinheiro assim. O Prota, porém, corta o protesto com naturalidade, dizendo que o dinheiro não é mais um problema. E antes que a mãe questione, a irmã mais nova já anuncia que tem outra surpresa, o frasco brilhante que parece roubar a cena. A mãe reconhece imediatamente o valor daquilo, um item que jamais imaginaria ter. Ainda
descrente, a mãe lembra que ele começou como aventureiro faz pouquíssimo tempo, e como ele poderia ter conseguido algo tão valioso assim. O prota apenas atribui tudo isso à sorte, enquanto insiste que ela beba o conteúdo do frasco. Um brilho dourado envolve o seu corpo enquanto o líquido desce. Primeiro vem a surpresa e depois a compreensão. Algo está mudando. A respiração que antes era difícil, agora está fluida. E os dois irmãos observam atentos, até que um sorriso largo estampa o rosto da mamãe. O prota solta o ar que ele nem sabia que estava aprendendo, do medo dessa poção não funcionar. A Nozomi, em puro êxtase, comemora com entusiasmo, dizendo que ele é o melhor irmão do mundo. Agora, mais tranquila, a mãe entra na zoeira, dizendo que a poção tem um gosto terrível. Ele ri e entrega um doce, como se já soubesse que ela reclamaria. O médico do hospital, ao examiná-la, não esconde a surpresa com a recuperação. E com o passar do tempo, a mãe voltou a andar, se fortalecendo dia a dia. Quando finalmente ela recebeu alta, os três deixaram o hospital juntos sobre um céu aberto. Ela olha para os filhos e depois para o horizonte e murmura que tudo aquilo parece um sonho. Na cozinha, a mãe lava a louça com um sorriso sereno no rosto, claramente feliz por estar de volta ao aconchego do lar. A filha observa a cena com um misto de alívio e alegria, contente por ver a mãe recuperada. Mas o prota deixou claro que aquela melhora era apenas temporária. A poção que ele conseguiu não curava a doença, ela apenas suspendia os seus efeitos. A expressão da maninha mudou imediatamente, seus olhos refletindo preocupados ao entender que ainda havia um problema a ser resolvido. Ele então explicou que precisava de algo muito mais poderoso, tipo o lendário Elixir conhecido por suas propriedades curativas e milagrosas. Um item tão raro que apenas os maiores aventureiros do mundo tinham conseguido obtê-lo. E esse item é tão raro que ele não está disponível para compra. A irmã logo entendeu as explicações. Eles teriam que ir atrás do Elixir por conta própria. Enquanto ajudava a mãe nas tarefas domésticas, a jovem questionou se ele realmente teria condições de enfrentar desafios tão perigosos. Dando um peteleco no mosquito, ele admitiu que em circunstâncias normais seria uma missão suicida para alguém do seu nível, mas o seu sorriso confiante deixava claro que ele não estava contando com circunstâncias normais. Ele refletiu um pouco sobre as suas vantagens únicas, a sorte extraordinária que ele possui e todos os conhecimentos acumulados da sua vida passada. Sim, agora ele tem uma possibilidade remota de conseguir mudar tudo. O prota lembra do golem ancestral, o chefe do 20º andar. Ele sabe que aquele golem tem a chance mínima de dropar o Elixir. Na sua vida anterior, ele ouviu falar sobre isso uma única vez, mas agora, com a sorte do seu lado, talvez ele possa fazer isso se tornar possível. Os seus olhos pousam brevemente no retrato da família, como se buscasse forças naquela imagem antes de ir atrás do Elixir. A primeira coisa que ele faz antes de sair é verificar o seu equipamento. Ele deu uma olhada com mais calma para sua espada e percebeu que o atributo que ele tinha fazia com que, a cada 3 golpes, ele tivesse 30% de chance do golpe dar errado. Além disso, o material usado na espada era forjado com as lágrimas daqueles mesmos slime, ou seja, isso fazia com que reduzisse 50% do dano de cada golpe que ele recebesse. Sua irmãzinha, espiando pelo corredor, não conseguia esconder a preocupação. Ela questiona sobre as roupas dele, visto que os outros guerreiros usam aquelas armaduras pesadas, mas ele explica que o seu corpo simplesmente não aguenta equipamentos muito pesados. Uma olhada rápida nos seus status confirma que a força, a resistência e a agilidade são muito baixas, mas a sorte tá no talo. É uma combinação estranha, mas que faz dele um caso único entre os aventureiros.
aventureiros. Quando a irmã começou a falar sobre certos monstros dos andares mais profundos, ele já estava com o pensamento longe. Ele sabe que aquela área se chama Coroa da Milícia e diz que tem muitas frutas especiais que podem ser encontradas lá. O Prota parece muito ansioso para começar a jornada e já começa a descer as escadas. No último instante, veio aquele cuidado típico de irmã mais nova, uma marmita feita com carinho. Ela explica que as frutas enganam a fome, mas não sustentam, e que ele deveria se cuidar. Ele aceitou com um sorriso verdadeiro, guardando o presente em seu inventário. Agora lá fora, já entrando na masmorra, a floresta sombria que se abriu diante dele era tudo menos convidativa. As plantas pareciam observar os movimentos dele. O chão estava com as cores estranhas e as flores gigantes claramente não estavam ali só de enfeite. Os perigos eram muito, mas ele já estudava o terreno à sua frente. Cada pedra, cada curva, cada caminho. A verdadeira prova tá só começando. Ele percebe que o lugar está infestado de criaturas do tipo planta, o que pode fazer ele se perder. Mas como é uma área já explorada por outros aventureiros, ele acha que não vai ter muitos problemas por ali. Logo, ele encontra o que procurava: os monstros, aquelas falsas árvores que adoram uma emboscada. Elas se movem com cautela e ele notou os detalhes que entregavam os monstros. As folhas eram mal feitas, os galhos crescendo tortos e, sem pensar duas vezes, ele pega uma pedrinha do chão e arremessa em direção às árvores. Com aqueles olhos vermelhos e tamanho descomunal, uma forma assustadora aparece. Mas ele não era mais um iniciante. Com o balançar da sua enorme espada, ele acerta um golpe crítico que fatia a coitada igual um queijo. Ficou claro que essas criaturas são fracas desde que não seja pego de surpresa por elas. O sistema emite uma notificação, uma fruta rara, e o Prota morde sem cerimônia e diz que tem um gosto estranho. Mas o que importa mesmo eram os atributos na tela de status. Parece que ele encontrou uma forma de subir o nível. Empolgado, ele decide caçar mais, repetindo o processo: lutar, pegar fruta, comer e ficar mais forte, lutar, pegar fruta, comer e ficar mais forte. Depois de um tempo, ele enjoa do mesmo sabor e percebe que os efeitos também diminuíram. Olhando para os status, vê que já alcançou o nível médio de um guerreiro, o suficiente por hoje. Ele já tá quase indo embora quando algo faz parar. Ele escuta algumas vozes. Dois homens se aproximam, um alto e dentuço e o outro anão encapuzado. Nenhum deles tem identificação de aventureiro. Os tontos chegaram dizendo que monopolizar a área de caça é falta de educação e que eles também queriam brincar um pouco. Com um sorriso maldoso, eles dizem que vão ter que ensinar uma lição pro moleque. O Prota os encara desconfiado e o anão ri, chamando de mimadinho que depende de equipamentos. O dentuço completa num tom de ameaça, dizendo que se ele der os equipamentos dele pra ele, talvez ele possa sair vivo dali. Quando o capítulo seguinte começa, um deles já está estirado no chão, todo babado, e o nosso Prota comenta que apesar daquela pose de durão, não resistiu a um único golpe. O Prota nem conseguiu se esforçar. Na luta, o criminoso até tinha um nível mais alto, e ele conseguia usar uma habilidade especial que se aprende no nível 25. O nome é Ataque do Ferrão de Abelha, o que tornava ele muito mais forte que o nosso Protinha. Mas os níveis parecem não importar muito quando se enfrenta alguém que tá com a sorte no talo. O golpe do inimigo foi certeiro, só que o que ninguém contava era que 70% do dano simplesmente evaporaria graças às lágrimas de slime prateada que enchiam as roupas do Protinha. Sem aquela sorte absurda, talvez agora ele estivesse agonizando com um ferimento grave, mas a realidade é outra. Lá tá ele, sem um único arranhão, enquanto o poderoso bandido de nível alto mordia a poeira do chão. O parceiro restante, claramente o menos inteligente da dupla, ficou em completo choque e não conseguia processar como
como o colega havia sido derrotado com um único movimento. Num gesto piedoso, o Protinha ofereceu uma saída, pedindo para que ele se renda e assim ele poderá sair respirando. Mas como típico de um bandidinho burro, o sujeito faz a pior escolha possível. Cheio de orgulho, começou a conjurar uma esfera flamejante. Uma decisão lamentável, já que preparar um ataque mágico demorado contra alguém que brinca com as probabilidades realmente é uma jogada de gênio. O indivíduo ainda teve a audácia de afirmar que guerreiros eram alvos fáceis à distância. Pobre coitado, não entendia com quem ele estava lidando no momento. O nosso Protinha dá uma provocada, admitindo que naquela posição não conseguiria alcançar o adversário. O criminoso, é claro, interpretou mal, achando que isso era um sinal de fraqueza, esboçando um sorriso arrogante. Sem perder a postura, o Prota simplesmente acessou o seu inventário e selecionou um item. Não qualquer item, um cajado entalhado, cheio de flores. O bandido soltou uma gargalhada, dizendo que aquilo era a coisa mais patética que ele já viu, e pergunta se ele sabe o que ele tem em suas mãos. O Prota, claro que sabia, era um cajado do absurdo, um item raro que ele simplesmente tinha pego hoje mais cedo. O bandido continuou rindo, chamando a arma de lixo, afirmando que ela era boa só de enfeite. Ele explica que esse cajado é uma arma que dispara magia aleatoriamente, o que torna ela muito imprevisível, não sendo escolhida para combates reais. O vilão tava bem de boa, pensando nas estatísticas. Era 40% de chance do cajado falhar, 30% de chance de soltar uma magia michuruca, 9% de chance de soltar algo decente, algo mais ou menos. E com esses números, o vilão já tava se achando vencedor. Todo pomposo, ele acredita que mesmo que o garoto tenha uma sorte de lançar um golpe, ele não será páreo para sua magia, já que ele está com equipamentos especiais que deixam os seus ataques ainda mais fortes. Ele tá tão convencido que até declarou vitória antes da hora. Enquanto isso, o nosso Prota ficou rodando o cajado numa boa, como se tivesse todo o tempo do mundo. O anãozinho faz uma cena absurda para lançar a poderosa bola de fogo em direção ao Prota, mas ele dá uma piscadinha, afirmando que o inimigo caiu na armadilha. O seu cajado começa a liberar uma energia estranha, algo completamente fora do comum. A magia que surgiu do cajado foi algo além do imaginável. Uma massa de fogo gigantesca como uma montanha surgiu no ar. O Prota movimenta o cajado como se comandasse os próprios elementos, e o meteoro começou a sua queda. O vilão mal teve tempo de reagir. A sua bola de fogo, que parecia tão poderosa antes, foi engolida instantaneamente pelo poder avassalador do meteoro. O rosto antes confiante se transformou em puro terror. Ele gaguejou, perguntando como alguém poderia conjurar algo tão devastador com aquelas chances mínimas, mas não tinha muito tempo para explicação. O meteoro desceu com uma fúria incontrolável e o calor já começou a queimar as suas roupas. Aquele que se achava invencível há minutos atrás parecia insignificante agora. E o vilão, com as pernas trêmulas, grita e implora para que aquilo não seja real, mas já era tarde. O impacto foi absoluto, consumindo tudo que estava ali. Quando a poeira baixou, só restou um chão carbonizado e o vilão só o bagaço. O Prota deu uma olhada na destruição que causou e garantiu que aqueles que entraram na masmorra cheio de arrogância, se sentindo donos do lugar, agora não passavam de paçocas amassadas no chão. Por um instante ele considerou deixar os bandidos apodrecendo ali. Seria maravilhoso, porém irresponsável. Ele decidiu levar os miseráveis de volta pra cima. Era chato? Era, mas para ele era só mais uma tarefa comum. O nosso Prota amarrou os corpos como se fossem sacos de lixo mal fechados e arrastou eles
dele sem se esforçar muito. Na superfície, ele entregou os criminosos acabados às autoridades, encerrando o assunto. Quando toda a burocracia e interrogatório interminável finalmente acabou, ele até chega a dizer que cansou mais nesses interrogatórios do que na própria luta. Sem mais nada pra fazer por ali, ele decide ir embora. O nosso Protinha agora entra na guilda com aquele jeito tranquilo e até pediu desculpas pelo atraso, dizendo que teve que resolver uns problemas no caminho. A recepcionista logo avisou que a polícia já tinha passado todas as informações pra ela e ele ficou aliviado por não precisar explicar tudo de novo. Mas antes que ele pudesse respirar, ela surta de empolgação, tocando um sino e jogando elogios sem parar. Ela avisa que ele recebeu uma promoção imediata pro rank prata. No balcão, ela joga uma plaqueta que brilha sobre as luzes da lâmpada. Ele fica meio perplexo. 3 anos era um tempo que até os melhores levavam para alcançar essa marca, com acúmulo de missões, caçando monstros, e ele conseguiu isso em um tempo recorde. A recepcionista explica que aqueles 2 inofensivos bandidos que ele capturou eram membros do alto escalão da Red Army, um grupo de inimigos notórios e influente. Por um instante passou pela cabeça dele que talvez o perigo tivesse sido maior do que ele imaginava, mas logo descartou a ideia. Afinal, a sorte tá do seu lado agora. Os olhos da recepcionista brilhavam enquanto ela imaginava as proezas que ele realizaria nos andares mais profundos. Era impressionante como os novatos mal sobreviviam no 10º nível, enquanto os veteranos de prata chegavam até o 30º. Enquanto aos lendários, esses não conhecem limites. Com um gesto despretensioso, ele colocou a nova medalha de prata no pescoço. A sua meta agora é o 20º andar. Apesar do apoio da recepcionista, a preocupação dela era clara. Ela diz que aquele nível é conhecido por esmagar até grupos experientes, e ela tenta alertá-lo para que não tente fazer isso sozinho. Um breve aceno de cabeça agradeceu a preocupação, mas os seus passos firmes em direção à saída deixavam claro a decisão que ele já tinha tomado. Enquanto atravessa o salão, uma reflexão natural surgiu em sua cabeça. A ascensão meteórica não tá nos planos. Aquele encontro com os criminosos foi apenas um capricho do destino. Ele já coloca o pé pra fora da guilda quando alguém o chama. Virando, se depara com um senhor de idade, trajando roupas chiques. O velho pediu licença para conversar e ele, sem pressa, topou na hora. O ancião veio direto ao ponto, questionando se era ele que tinha liquidado aquela dupla de bandidos. Com um gesto, indicou o mural de procurados, destacando 2 fotos: Yamada Junbei e Hashimoto Hiroshi, criminosos perigosos com preços altos por sua cabeça. O prota confirma, explicando que os caras que puxaram briga com ele e ele apenas se defendeu. A reação do velho foi intensa, os olhos se encheram de lágrima. Ele segurava as mãos do prota com força e a voz embargada de emoção. E ele começa a contar a história de que aqueles bandidos tinham matado seu filho anos atrás e sempre escapavam da justiça. O prota tentou diminuir o seu papel, dizendo que só fez o trabalho dele, mas o ancião não quis saber. Com uma reverência que doía de tão sincera, agradeceu de coração, falando que finalmente poderia dar a notícia no túmulo do seu filho. Nossa, mano, que pesado, coitado. O velhote só queria vingança pelo seu filho. Quando o velhote se afastou, veio um pensamento estranho. Na outra vida, ninguém nunca tinha lhe agradecido por nada, e aquela sensação era diferente. Mas logo a sua mente voltou aos problemas maiores, as memórias do mundo à beira do colapso, dos monstros avançando, do desespero geral. Ele segurou a sua empolgação. Ainda não é hora de mudar o mundo. O foco essencial primeiro é salvar a sua mãe. Enquanto isso, em um esconderijo mal iluminado, um bandido enfurecido batia na mesa, incapaz de acreditar que os seus 2 amigos haviam sido derrotados com tanta facilidade. Sem eles, manter o controle sobre os subordinados seria difícil. E pior ainda, agora ele vai diminuir os seus lucros, e os tributos ao grande chefe vão ser um grande problema agora. Os olhos vermelhos de ódio queimavam enquanto encarava o jornal com a foto do
do Protinha. Ele golpeia com uma faca exatamente na foto do Prota, dizendo que isso não vai ficar assim. Mas por trás daquela fúria, um frio na espinha. Esse tal de aventureiro não é qualquer um. Derrotar 2 criminosos de nível prata sozinho, é melhor ser cauteloso, né? Mesmo assim, o orgulho fala mais alto. Ele enfiou um capuz branco na cabeça e com um sorriso torto, murmura pra si mesmo que a sorte daquele moleque acabou. Enquanto isso, no 15º andar, o sol escaldante batia no chão rachado. Aquele lugar não era pra qualquer um, nem pros fracos, nem pros traiçoeiros que dependiam de truques. Ali, dava pra ver caminhos estreitos, penhascos mortais e armadilhas naturais que fazem desse lugar um teste de sobrevivência. O nosso Prota logo avistou um grupo de aventureiros hesitantes. Naquele terreno, trabalhar em equipe pode atrapalhar, e o lugar também é conhecido pelos carniceiros que se escondem nas sombras, prontos para atacar os despreparados. Com um movimento rápido, o Prota lança a arma à frente, testando o solo. Enquanto os outros calculam cada passo com medo, ele avançou com naturalidade, e no instante seguinte, ele já estava em movimento. Foi quando, de repente, um pássaro monstruoso o avista e mergulha das alturas, garras afiadas brilhando contra o sol, prontos para caçar a sua presa. O Prota balança sua espada gigantesca acertando o monstro. Ele considerava que esse era o seu treino para o 20º andar. Ele percebeu que é muito bom caçar slimes prateados para ganhar experiência, mas depois de eliminar muitos, os bichos param de aparecer. E agora o seu novo objetivo é focar na quantidade. Se ele não podia ter qualidade e caçar somente os animais mais raros, ganhar experiência com puro volume é a escolha certa. Ou seja, a partir de agora ele vai derrotar tudo que aparecer na sua frente. E é isso que ele faz. Ele sai metendo a porrada em um monte de bicho estranho, uns monstros de pedras, ursos gigantes, e a cada monstro eliminado, ele fica mais forte, mais rápido e mais ligado. Mas nem passa pela cabeça dele que tem um homem perigoso o vigiando ali no 15º andar, ali atrás das montanhas. O encapuzado já tá muito bravo só de imaginar que o Protinha tá ali invadindo tal território dele. Mas mesmo cheio de ódio, ele segura a onda pensando que essa não é a hora de atacar diretamente. Ele fica na dele, espiando, feito um ladrão meia boca, esperando a hora certa, sabe? Ele quer o melhor momento para atacar. Enquanto isso, o nosso Protinha continua a sua vida. Ele fez uma fogueira em seu acampamento e o vilão continua ali, só vigiando ele, pensando na melhor estratégia. Ele olha pro nosso Protinha e já imagina que ele vai ficar um bom tempo nesse andar. E cheio de si, ele confirma ter uma ideia genial. Com um sorriso, ele decide que não precisa enfrentar o Prota na porrada, pois isso seria fácil demais. Ele prefere jogar sujo, usando o terreno a favor dele. Na cabeça dele, se ele diminuir o número de predadores para encher o lugar de presas, elas irão se multiplicar em grande escala e vão ficar monstruosas. É aí que o maluco começa a caçar as aves gigantescas e alimentar os insetos e os monstros mais fracos, porém em grande número, bagunçando totalmente a cadeia alimentar. O resultado, uma infestação de insetos monstruosos, crescendo sem controle. Quando a besteira já tá feita, o encapuzado segura uma arma e se convence de que o que vai rolar agora será um massacre. Ele comenta que se qualquer aventureiro se aproximar da beira daquele poço, nunca escapará dali com vida. O vilão pensa satisfeito que se não houver testemunhas, não haverá crime. E dentro daquele buraco, dá pra ouvir uns barulhos nojentos. Os monstros duplicaram de tamanho e o infeliz ainda sorri. Do cinto, ele tira um saquinho. Dentro tem um negócio nojento, um tipo de pó de bichinhos minúsculos. Esse pozinho faz os monstros ficarem loucos de raiva, mas só atacam quem ele quiser que seja atacado. E o plano começa. Nesse momento, um enxame monstruoso de insetos explode do poço, enchendo o ar com gritos aterrorizantes. Ele se sente um deus, direcionando toda a fúria dele para
para o alvo. A ordem é clara, devorar tudo, até o último pedaço do nosso Protinha. Nada pode sobrar. Ataquem! Do outro lado, o nosso Protinha tá acabando com um monstro e percebe que tem algo errado. Um zumbido baixo que está se intensificando e ficando cada vez mais forte se aproxima. Ele para, olha em volta e... no horizonte, uma mancha escura que cresce rápido demais. No começo parece uma névoa, mas logo fica claro que é uma coisa muito pior. Muitas feras voadoras que parecem um misto de gafanhotos com demônios. Não são centenas, mas sim milhares deles. O Protinha pode até ter sorte, mas lutar com tantos bichos sozinho não vai dar não, hein? Não vai dar não, hein, clã? O vídeo vai ficando por aqui, mas se você quer a continuação, comenta banana doce. Só assim eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Ninguém vai entender nada nos comentários, essa eu quero ver. Já deixou o like e se inscreveu? Por hoje é isso, valeu!